Os tipos de dados numéricos e categóricos é algo que provavelmente já vai vir direto da fonte definido. Você vai escolher as variáveis apropriadas em Python e vai armazenar os dados, numéricos e categóricos. Ou então você pode transformar os dados. Vamos estudar isso muito, inclusive, durante todo o treinamento. Com relação às fontes primárias e secundárias, você não tem o que fazer. Os dados chegarão para você de uma fonte. Se for fonte primária, dentro da empresa, qualquer outra, por exemplo, fonte secundária. Você não tem como modificar isso a menos que você seja o responsável pela pesquisa, pela geração dos dados. Nesse caso, você vai gerar dados primários. Com relação ao tipo primitivo e não primitivo, aí é você que tem o total controle. Você que vai definir agora como você vai armazenar os dados diretamente na sua linguagem de programação preferida. E qual é a sua linguagem de programação preferida? É claro que é a linguagem Python, não é? Por isso você está aqui neste exato momento. Pois bem, o que eu vou mostrar aqui para você é com relação à linguagem Python. Saiba que cada linguagem pode ter eventualmente diferenças. Com relação aos tipos primitivos, são os tipos básicos que você vai usar, por exemplo, para definir variáveis em Python. Então você pode ter o tipo inteiro, que é o valor inteiro propriamente dito, tipo float, que é o decimal, string, booleano, são os tipos primitivos, básicos para você definir as variáveis em Python. Só que nós podemos também trabalhar com os tipos não primitivos. Nesse caso nós temos os built-in, são aqueles tipos que já vêm com a linguagem Python. Eu então posso criar uma lista, uma tupla, um set, um dicionário, que é na prática uma estrutura de dados. Nessa estrutura, por exemplo, no caso de um dicionário, eu posso colocar variáveis, dados que sejam inteiros e string. Eu posso usar o inteiro como chave e o string como valor. Então eu vou juntar tipos primitivos e montar um tipo não primitivo. Com um dicionário em mãos, aí eu vou aplicar as técnicas de análise apropriadas. Além disso, além dos tipos não primitivos built-in, eu ainda posso definir os meus próprios tipos não primitivos. Eu posso criar um stack, uma fila, uma árvore, um grafo e assim por diante. Isso vai me dar flexibilidade para armazenar os dados num formato que facilite a minha vida na hora que eu estiver analisando os dados. Como eu disse, inclusive, em um dos vídeos anteriores, cada tipo de dado ele vai ser numérico ou categórico, de fonte primária ou secundária. E aí você vai escolher se você vai usar tipo primitivo ou não primitivo. De fato, vamos usar isso em todos os projetos. Eu sempre vou usar tipo primitivo e não primitivo, porque eu preciso disso para armazenar os dados e depois poder, então, realizar o meu trabalho de análise. Aí você pode se perguntar, e qual é o tipo primitivo ou não primitivo ideal? Com relação ao tipo primitivo, depende da sua variável de entrada, se o valor é numérico ou categórico. E aí eu vou armazenar no tipo apropriado, no tipo primitivo. Depois que eu tiver os dados carregados, eu tenho que organizar melhor esses dados. Aí eu vou colocar em uma lista, em uma tupla, um dicionário e usar as propriedades que esses tipos não primitivos oferecem na minha linguagem de programação, nesse caso, claro, na linguagem Python. Interessante, não? Quando falamos em tipos de dados, as pessoas normalmente simplificam a explicação, mas é bem mais complexo do que parece. Obrigado, até a próxima aula.